Começou a gravação. Deixa eu confirmar aqui. Certo. Gravação começando. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Todo mundo vivo aí na quarentena? Quem não estiver vivo, levanta a mão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir isso. Se você tá como eu, que é 3 horas da manhã eu tô acordada, no outro dia, 8 horas da noite eu já tô dormindo já. É meio complicado de equilibrar o relógio biológico aí. Mas vamos junto que a gente consegue sair dessa. Eu queria, antes de começar, qualquer coisa para eu não esquecer, porque quarentena tá sendo um diacho na cabeça da gente para esquecer as coisas, perdendo os dias, se perdendo as datas. Eu queria lembrar vocês que o Enem, a maioria já deve saber, mas não custa nada lembrar. Pelo que a gente sabe até agora, não foi adiado, tá? Então, no dia 6 de maio, vão começar as inscrições para pedir isenção da taxa de inscrição. E vão até o dia 17. Então, do dia 6 ao dia 17, pedir isenção da taxa de inscrição do Enem. E as inscrições gerais, para quem for pagar a taxa mesmo, vão do dia 11 ao dia 22 de maio. Então, fica ligado aí, tá? Acompanha o site oficial, que é enem.inep.gov.br. Providencia a sua inscrição para você não esquecer depois, beleza? E aí, falando um pouco mais sobre Enem, continuando aí nessa linha de raciocínio, eu queria também trocar uma ideia com vocês sobre dicas sobre estudo para o Enem e para as outras provas que vocês vão fazer. Acho que o principal de tudo, quando a gente vai estudar, não só para humanas, para exatas também, né? Mas é a gente se preocupar muito com a escrita e também com a leitura, obviamente, porque a prova inteira vai ser uma prova de interpretação. Então você tem que conseguir pegar aquele texto, entender o que está sendo pedido e saber responder. Também não adianta nada eu pegar, ter uma pergunta lá, eu faço uma resposta de 3 páginas para aquilo, mas não respondo exatamente o que aquela pergunta quer. Então a gente tem que saber ler e interpretar. Então, treinem a leitura de vocês. Não só a leitura, treinem também a escrita de vocês. Eu vou passar uma atividade no final da aula que ela vai ajudar vocês um pouco nisso. E não é uma atividade obrigatória, lógico que é uma coisa que vocês que escolhem se vocês vão fazer ou não, mas acho interessante todo mundo fazer, tá? Então leiam, tá, gente? De repente você não tá na pegada de ficar lendo muita coisa de matéria, não quer ler nada sobre história, não tem problema. Mas leia. Leia aquilo que você gosta. Você gosta de romance, você gosta de livro de vampiro, de guerra, enfim, qualquer coisa. Mas leia. E quando você estiver lendo, também sempre se preocupa em prestar bastante atenção em como que as ideias num texto, elas se conectam. Então, vocês já pegaram aquelas frases que você começa a ler, aí tem uma vírgula que separa o sujeito do objeto da frase, e você acaba não entendendo o que aquela frase quer dizer direito. Então, vamos prestar atenção que, assim, o nosso raciocínio, ele precisa sempre ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão, certo? Vamos treinar bastante isso daí para a gente chegar lá no Enem e fazer pontos, para vocês conseguirem passar no curso que vocês querem. Porque uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, quando eu dou aulas, vamos aproveitar as matérias de humanas para a gente fazer ponto. Vamos aproveitar, levar isso como uma coisa mais leve, sabe? Muita gente tem aquele ranço, assim, putz, aula de história, não gosta. Não, esquece isso, leva o negócio com leveza. Vamos ouvir as aulas aí de um jeito bacana, mais descontraído. E nesse meio tempo vocês vão aprender um monte de coisa sem precisar ficar queimando neurônio demais, tá? Pelo menos essa é o que eu quero tentar fazer aqui com vocês. Fazer uma aula mais tranquila pra gente ir aprendendo junto aí. Hoje a gente vai começar o curso, né, de História do Brasil. E por que é importante a gente estudar história? Lógico que, além de prestar as provas que vocês querem prestar, né, não só do Enem, os outros vestibulares também, quando a gente estuda a história, a gente volta para o passado, a gente começa a entender muita coisa que acontece agora, no presente. Quem sabe dá até para a gente arriscar aí alguns palpites sobre aquilo que vai acontecer no futuro. Isso acontece, gente, porque quando a gente estuda a história, a gente compreende tendências e ciclos dos acontecimentos. Mais do que a gente ficar decorando um monte de nome, um monte de data,
A gente precisa, na história, desenvolver um senso crítico sobre aquilo que a gente está estudando. E assim conseguir analisar melhor o presente e até questionar algumas verdades que a gente reproduz para achar que as coisas são do jeito que elas são, porque sempre foi assim, ou a gente achar que os fatos obedecem um curso natural, sem levar em consideração que as ações dos agentes históricos faz toda a diferença. Então, às vezes a gente faz algumas afirmações, o Brasil é de tal forma, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, os europeus são melhores que os brasileiros, na Europa é tudo muito mais desenvolvido, os Estados Unidos é mais desenvolvido. A gente acaba reproduzindo esse tipo de coisa, tomando isso como verdade, sem entender que existe um processo histórico do porquê das coisas serem assim. Sem levar em consideração que tiveram agentes históricos que tomaram decisões que fizeram com que as nossas estruturas sociais se formassem da maneira como elas são agora. O Brasil é hoje o país que a gente conhece por uma série de fatores, mas principalmente por causa das escolhas desses determinados grupos sociais que, dentro de um contexto, eles tinham a capacidade de ocasionar certas mudanças estruturais na sociedade. Isso vai explicar para a gente também, por exemplo, o porquê do Brasil ser um dos países com a maior taxa de concentração de terra do mundo. Tem uns dados de 2016 que mostram que 45% das terras agricultáveis estão na mão de 1% das propriedades rurais. Vocês conseguem ter noção do que é isso? Isso quer dizer que 99% das propriedades rurais no Brasil estão ocupando só 55% do nosso território agricultável. O restante está tudo na mão de pouquíssima gente. A gente vai chegar lá. Vamos com calma, vamos voltar aí uns passos atrás para a gente entender essa história do começo. O marco da história do Brasil é, sem dúvida, a chegada dos colonizadores aqui em 22 de abril de 1500, que é uma data que já está aqui no nosso subconsciente. Mas só que vocês já devem estar ligados, né, obviamente, que muito antes disso, essas terras aqui já eram ocupadas por uma vasta variedade de etnias, de povos diferentes, que falavam línguas diferentes, que tinham culturas diferentes, que interagiam, que faziam alianças, que guerreavam entre eles. E atualmente, os povos indígenas hoje são tidos aqui no Brasil como aquilo que a gente chama de alteridade, como se os povos indígenas fossem os outros, né? Nós somos os brasileiros e os indígenas são um povo diferenciado. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, a gente é um povo só, né? Em pleno século XXI, a gente ainda está discutindo se essas pessoas têm direito a ter acesso a uma terra, que ela já estava aqui muito antes dos europeus chegarem. Então, até que o papo não evoluiu muito aí em mais de 500 anos. Mas por que que os europeus vieram para cá? Ou, mais especificamente, por que que os portugueses vieram parar aqui no Brasil, e não os ingleses, e não os espanhóis, por exemplo, como foi no resto da América Latina? Quando a gente entende o contexto da Europa, lá no século XV, os ares estavam mudando. A gente estava passando por um período de transição. E nesses períodos de transição, o novo existia ao mesmo tempo que o velho, e as pessoas não sabiam mais o que elas precisavam para ser ricas. Se era terra ou se era dinheiro. A valorização da terra como riqueza estava abrindo espaço para a valorização da riqueza móvel, que era o dinheiro. Essa mudança ela foi se desenrolando do século XV até o século XVIII. Esse período é conhecido como Idade Moderna. Durante a Idade Moderna, toda a estrutura social da sociedade europeia estava mudando. O feudalismo estava enfrentando uma crise que ia acabar abrindo passagem para o surgimento do sistema capitalista. A burguesia estava se fortalecendo conforme o capital comercial ganhava força, e, consequentemente, o mercado consumidor também aumentava. As corporações de ofício, que antes atendiam um mercado local e concentravam todo o processo produtivo, desde a fabricação até o comércio, foram sendo superadas e dando lugar à manufatura e ao trabalho assalariado. O trabalho assalariado é a principal diferença, é o marco diferencial do sistema capitalista. Porque como funciona o trabalho dentro do sistema capitalista? Quem produz não tem acesso aos meios de produção e nem conhecimento sobre o processo todo. Nas corporações de ofício, vocês lembram que lá na Idade Média, quando eu queria, por exemplo, comprar um sapato, eu chegava em uma pessoa, em um artesão, ele tinha
todo o material que era necessário para aquilo, o conhecimento de todo o processo para produzir aquele sapato para mim, e ele fazia aquilo por encomenda, especificamente para uma pessoa que estava precisando daquilo. Só que com o mercado em expansão, mais gente precisando de mais coisa, precisando de mais produtos, as pessoas precisavam produzir de uma maneira mais rápida para atender essa demanda que era tão crescente. Então as corporações de ofício foram perdendo espaço para as manufaturas. E nessas manufaturas, como eu falei para vocês, as pessoas que estavam ali iam perdendo o conhecimento de todo esse processo produtivo e ficando com tarefas mais especificadas para agilizar essa produção para poder atender o mercado consumidor. Outra coisa que também estava rolando é que na política, os estados nacionais, eles começavam a se formar e a descentralização feudal foi sendo substituída pela monarquia absoluta de direitos divinos. Monarquia absoluta de direitos divinos. Isso é uma coisa interessante, né? Era exatamente, literalmente, o rei poder governar porque ele era escolhido por Deus. Eu sempre lembro de um filme de comédia que eu gosto muito, que chama Em Busca do Cálice Sagrado. E tem uma hora que o rei Arthur está fazendo um rolê pelas terras, porque ele está em busca do cálice sagrado, e aí ele encontra com um plebeu. Esse plebeu começa a questionar tudo que o rei fala, né? E ele fala assim pro rei, mas por quê? Por que você manda aqui? Por que você é o rei? E daí ele fala, porque uma dama saiu da água com uma espada.